Olá, queridos, estamos no ar com mais uma conversa pública, meu momento delícia, né? Momento de estar com vocês, de estar também com os nossos convidados para poder falarmos sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia, temas que são do interesse de vocês e que muitas vezes eles são trazidos aqui a partir do pedido que vocês fazem para a gente. Pode continuar mandando seu pedido aí para a gente, tá bom? Que a gente sempre vai buscar um especialista para falar sobre o tema e trazer as informações que você gostaria de ter, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, importante da gente conhecer, importante da gente entender. Você sabia que no Brasil mais de 5% das crianças têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido comumente como TDAH? Esse dado, né, de 5% das crianças com TDAH é um dado da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a ABDA. Gente, e segundo a estimativa dessa entidade, 70% das crianças com TDAH, elas apresentam também algum tipo, né, de outra comorbidade. Mas a gente vai entender tudo isso com uma profissional muito especial. Tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje a doutora Elisandra Souza, ela que é psicanalista. Doutora Elisandra, muitíssimo obrigada pela sua presença, o seu tempo aqui conosco. Obrigada, é um prazer. Vamos ver se conseguimos esclarecer, né, as dúvidas. Verdade, verdade. TDAH, eu gosto sempre de começar definindo, né, um pouco aquilo do que a gente vai falar. O que é exatamente o TDAH, doutora Alessandra? Vamos começar pela sigla, né? Tá. Essa sigla é tão gigante, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o TDAH é um transtorno. É algo que acontece, vamos pensar assim, mentalmente, em função de um mau funcionamento no cérebro, mas que vai atingir o comportamento e a gente se liga muito mais nessa questão do comportamento. Então, por isso que déficit de atenção e hiperatividade, porque geralmente são os dois comportamentos que acabam aparecendo muito para a gente, que eu sempre digo assim, acende a luzinha para a gente perceber se a pessoa tem ou não. Então, é um transtorno, né, um transtorno mental, mas as pessoas têm um pouco de receio quando a gente fala transtorno mental. Então, vamos pensar que é um transtorno de comportamento, porque as pessoas têm receio, né, dessa coisa do transtorno mental. É verdade. Falou em mental, logo, né, parece que tem uma outra dimensão. Qual é a relação do TDAH com o DDA? Né? Porque muitas vezes TDAH ou DDA é a mesma coisa? O DDA que você diz é o distúrbio. Será que é o distúrbio de déficit de atenção? É porque hoje em dia, eu vou falar uma coisa. Hoje em dia, a gente tem tanta sigla que a gente acaba se atrapalhando nas siglas que existem. Verdade. Hoje em dia é bem complicado, porque cada vez surge uma sigla nova e a gente precisa ir buscar que sigla que é essa, mas são muitas siglas e elas acabam, vamos pensar assim, se juntando. Talvez a gente pode pensar que um distúrbio do déficit de atenção seja uma parcela desse transtorno. Né? Então, o distúrbio é aquilo que se apresenta, distúrbio de déficit de atenção, aquilo que se apresenta muito mais no déficit de atenção. A pessoa mais desligadona, a pessoa que não consegue ter atenção nas coisas, não consegue ter foco, não consegue terminar tarefas. Então, aí existe mais essa coisa desse distúrbio. Mas o mais comum é o TDAH mesmo, que a gente conhece mais, né? Verdade, também. Eu sempre ouço muito falar nessa questão do TDAH. E a gente está perguntando aqui até porque tem essa coisa, né? É um ou é outro? Ou é a mesma coisa? Então, é bom a gente entender que, de repente, um é parte do outro, né? Está dentro. É porque, realmente, as pessoas gostam de criar, às vezes, muitas distinções, né? Então, é porque, assim, a gente fala o TDAH, mas se a gente for pensar na palavrinha, o H, né, da hiperatividade, ela se apresenta sempre numa hiperatividade mental, de pensamento.
mas não necessariamente numa hiperatividade física, de comportamento. Então, muitas vezes, a gente fala o TDAH, mas a pessoa não apresenta hiperatividade, por exemplo. Então, não é aquela pessoa que fica muito irrequieta, que fica levantando e sentando o tempo inteiro. A gente vê em crianças, vê em adultos, vê em adolescentes. Às vezes é uma pessoa que não consegue realizar as tarefas, mas fica muito quieta. O comportamento dela é muito quieto, fisicamente é muito quieto, mas mentalmente há uma hiperatividade, há uma produção de pensamento muito grande. Então, por isso que acabam fazendo essa distinção e jogam outra sigla para a gente. Perfeito. Eu até tinha colocado uma ordem aqui, mas pelo que você acabou de colocar, eu prefiro fazer essa pergunta agora para você. Quais são, assim, os principais impactos do TDAH na vida das pessoas, né? Porque essa coisa, de repente, a pessoa é muito acelerada mentalmente, mas não transparece. E todo mundo não vai entender muito, talvez, esse comportamento. Como é que é o impacto desse transtorno na vida das pessoas? Aí, para a gente falar assim, do impacto, a gente tem que pensar um pouquinho no sintoma. Então, vamos pensar na questão da falta de foco, da desatenção. Então, é uma pessoa, por exemplo, na criança, é uma criança que vai ter muita dificuldade na aprendizagem. Ela vai ter dificuldade em aprender, porque ela não consegue ficar ali o tempo inteiro prestando atenção naquilo que o professor está dizendo ou fazendo a sua atividade. Então, se for uma atividade, por exemplo, de leitura, a pessoa tem muita dificuldade, isso em crianças e em adultos. Vamos pensar no adulto. A falta de atenção, quer dizer, o déficit de atenção, pode acarretar na vida do adulto, inclusive, a dificuldade de emprego, de ficar empregado, porque é uma pessoa que vai se atrapalhar na hora das tarefas, é uma pessoa que não vai conseguir entregar aquilo que precisa entregar, não vai conseguir entregar nos prazos que precisa entregar, porque ela não consegue focar na atividade. Um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente pensar com relação a déficit de atenção, e principalmente nos adolescentes e nos adultos, é a questão dos relacionamentos. Dá a sensação de que a pessoa que tem déficit de atenção não presta atenção na gente. Então, você fala com a pessoa não está prestando atenção, não tá focando, não está escutando. Essa é a sensação que a gente tem. Mas há uma dificuldade naquela pessoa em fazer isso. Então, existe um impacto muito grande do déficit de atenção, que hoje em dia é estudado, com relação aos divórcios, por exemplo. Né? Então, essa reclamação que se tem, a fulano não presta atenção em mim, ele não entende o que eu estou sentindo, não quer saber da nossa vida, não faz nada por nós. Isso acaba acontecendo como uma consequência de repente, um transtorno que não foi nem diagnosticado e menos ainda tratado, né? Mas em função desse déficit de atenção. E a hiperatividade, na criança também tem essa coisa da educação, que acaba atrapalhando demais a criança, mas a hiperatividade no adulto aparece também como a impulsividade. Então, o hiperativo no adulto, ele é impulsivo, ele faz as coisas, de repente faz uma coisa que não deveria ter feito, né? Então, é uma impulsividade com uma certa imprudência. Então, muitas vezes colocando as coisas em risco, porque vai tomando decisão sem parar para prestar atenção no que está fazendo. Essa coisa do pensamento acelerado, mas de repente num comportamento acelerado porque fica muito impulsivo. Você estava falando e eu estava pensando exatamente isso, né? Não para pensar no que vai fazer, faz e depois se arrepende ou vê que fez besteira e aí já era, né? Aí tem que correr atrás do prejuízo. Do prejuízo. E é complicado isso, porque vamos pensar numa relação a dois, né? De repente a pessoa está ali tomando as suas decisões sobre o que comprar, fazendo compras, né? E nem é uma questão de um vício em compras, né? Não é esse transtorno, não é essa compulsividade, mas é porque acha que está fazendo um bom negócio, vai e compra, acha que está fazendo um bom negócio, vai e compra.
E, de repente, isso está afetando a família, está afetando ali a relação a dois, e a pessoa não consegue se controlar. E isso é uma consequência muito grave, né, para todo mundo, né, que está ali dentro desse contexto. É isso aí, queridos. Eu estou conversando com a doutora Elisandra Souza, ela que é psicanalista, e trazendo aqui informações super importantes para a gente sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Você conhece alguém que tenha esse transtorno? Convive com alguém que tenha esse transtorno? Como é para você aceitar essa pessoa, lidar com essa pessoa? Porque uma das questões importantes, né, da gente conhecer esse comportamento é exatamente poder ajudar no dia a dia, ajudar nos relacionamentos. Doutora Elisandra, diz uma coisa para mim, o que causa o TDAH? Tem uma causa específica? Então, não temos uma causa específica. Então, a gente pode pensar, porque vamos pensar, um funcionamento inadequado, né, da nossa atividade mental. Então, pensa-se em questões genéticas, mas as mesmas questões genéticas não são completamente comprovadas, ainda que se tenha o gene de que aquele comportamento vai acontecer, de que aquele transtorno vai aparecer naquela pessoa. Existem aí algumas causas relacionadas à biologia, então, por exemplo, né, a gente tem causas de que se diz que foi da gravidez da mãe, uma gravidez onde se usou alguma substância, alguma coisa de que a gravidez não foi adequada, não foi tranquila, então a gente pode pensar também nisso. Mas o que mais impacta enquanto causa para o transtorno é se ter, então, uma certa falha, vamos pensar assim, nesse funcionamento, em função de neurotransmissores, mas o ambiente em que a pessoa está. E eu falo isso porque hoje a gente tem muito diagnóstico, muitos diagnósticos até que não são exatamente diagnósticos, mas se a gente for pensar na nossa condição de vida e como que a gente trabalha, o tanto que a gente fica, por exemplo, na rede social, o quanto que a gente mesmo acelera o nosso comportamento, quantas atividades a gente faz, e isso acaba gerando também a consequência. Então, a gente pode pensar tanto em fatores biológicos, mas que se juntam, então, a um ambiente que exige essa aceleração e não permite muito foco, que é isso que as pessoas mais reclamam hoje em dia. Então, a gente não tem uma causa, assim, não dá para bater o martelo numa causa única e específica, mas em condições, né? Tanto é que o diagnóstico ele é sempre multi, né? Não se olha não existe um exame, né? Vamos fazer um exame de sangue para ver se você tem esse transtorno, mas o médico que faz o diagnóstico ele vai olhar para esses multifatores físicos, sociais, de comportamento, das relações. Então não existe uma causa única. Perfeito. E me parece que a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente é tão assim ágil, tão rápido em diagnosticar, né? Mesmo quem não é profissional. Então, uma pessoa que é mais acelerada, às vezes, em função do meio ambiente, como você estava colocando aqui, de repente, tem TDAH. Né? É muito, muito, muito rápido. E a gente acaba ouvindo muito atualmente esse diagnóstico, né, para as pessoas, quando nem sempre é. Né? E aí, você já começou a falar um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância do diagnóstico, como deve ser feito, quem é que deve, que pode efetivamente fazer esse diagnóstico. Acho que essa é uma questão muito importante, porque hoje em dia a gente tem os diagnósticos do Dr. Google, né? As pessoas vão lá e, eu tenho. Então, eu, por exemplo, sou psicanalista. Eu posso fazer diagnóstico de TDAH? Não. A pessoa não vem para o meu consultório fazer diagnóstico de TDAH. A gente trabalha em cima daquilo que já existe. Quem faz o diagnóstico? Um médico especializado nisso ou neuropsicólogos especializados nisso. É importante a gente sempre pensar que tem que ter aquele profissional especializado, que conhece
que sabe como fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico diz de vários questionários, diz de uma conversa que é outra, que não é uma conversa como numa terapia. Então, são profissionais que fazem testes, que têm essa capacidade, que têm esse estudo para isso. Então, não é a partir de uma sintomatologia, ou seja, fazer um checklist de sintomas, simplesmente, que é o que a maior parte das pessoas fazem. A gente está aqui falando de alguns sintomas, né? E as pessoas vão lá no Google, sintomas do TDAH. Então, 10 principais sintomas. Eu tenho falta de atenção. Eu sou hiperativo. Eu sou impulsivo. E a pessoa vai fazendo checklist e chega muitas vezes no meu consultório, por exemplo, que sou psicanalista, ou no consultório de um terapeuta, já dizendo, eu tenho TDAH. Aí a gente, enquanto profissional, tem que perguntar, mas quem te deu esse diagnóstico? Por quê? O Google. O Dr. Google, eu falo, Dr. Google é maravilhoso, porque ele oferece esse conhecimento que a gente tem, que é muito legal ter esse conhecimento, mas a gente não pode tomar isso como uma verdade, isso que está no Google. Então, o diagnóstico, ele é feito e tem que ser feito por um profissional especializado, um profissional que conhece, que sabe dos testes, dos questionários, e que sabe aplicar e que sabe avaliar tudo isso. Então, também não é qualquer profissional que vai fazer esse diagnóstico. É importante fazer o diagnóstico com um profissional. Eu acho que a sua palavra ela é assim de uma importância imensa, né? Dentro de tudo que a gente está falando aqui, porque ela me remete à seguinte situação. A gente se percebe, né? E muitas vezes as pessoas só vão perceber que ela tem isso, né? Mais acelerado, mais isso, mais aquilo, já numa fase adulta, né? Ou na adolescência, ou na mocidade, ou numa fase adulta, ela nunca se percebeu antes, mas aí ela vai começar a perceber, ouve falar e vai se perceber e vai lá no Dr. Google, olha que tem um monte daquelas características, e aí o que a doutora Elisandra está dizendo para a gente na hora que você fez isso, procura um profissional, né? Procura um profissional para você agora ter realmente a certeza de que esse é o seu diagnóstico, ou que, de repente, você está no meio ambiente que está te acelerando, ou que você está numa situação em que basta você buscar acalmar a sua alma, né? Acalmar o seu meio ambiente, retirar algumas coisas que você está fazendo durante o dia, que você não está tendo muita atenção, e você vai ver que realmente você vai ficar bem. Você não está com TDAH. Muito bem, um assunto super interessante, né, gente? Muito interessante mesmo, e que atualmente a gente tem que ter a maior atenção, né? Olha só, 5% das crianças aqui no Brasil têm TDAH. É um índice bastante significativo, trazido aí pela Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Mas, a gente conversando com a doutora Elisandra Souza, eu estou... é uma amiga minha que faz aniversário hoje, doutora. Aí eu estou misturando as bolas, entendeu? Tudo bem. Não tem problema. Elisandra Souza, psicanalista, trazendo informações bacanas aqui para a gente. Como é que a gente trata a TDAH? Então, a gente primeiro vai então no profissional, né? Esse profissional vai fazer esse diagnóstico correto. E esse profissional, ele já vai dizer para você se o seu TDAH ele está num nível que você já precisa de algum tipo de medicação. Por exemplo, você está muito hiperativo, está muito impulsivo, está muito ansioso, então você vai tomar alguma coisa relacionado a isso para melhorar isso. Mas o remédio, ele não vai atuar exatamente no teu comportamento, nas tuas escolhas, não vai atuar diretamente numa cura do TDAH. É importante que, a partir, então, de repente, de uma medicação, ou até mesmo sem a medicação, a pessoa vá para uma terapia. E aí a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que, em geral, é utilizado porque trabalha muito com essa questão da modelagem do comportamento,
E a gente tem a psicanálise, da qual eu me incluo, que a gente vai trabalhar a relação que a pessoa tem com esse diagnóstico, e como que é possível para ela controlar certos impulsos, ter mais foco. Uma das coisas que você disse é importantíssimo, porque a gente tem uma vida muito acelerada, e eu sempre digo, isto daqui é o nosso pecado. A gente dorme com o celular do lado, a gente está em redes sociais, muitas vezes em função de trabalho. Digo sempre, a pandemia foi um gerador também de sintomas. Então, muitas vezes, adequar essas atividades, esses produtos que a gente tem tecnológicos, a uma vida um pouco mais tranquila, a gente vai conseguindo ter, então, um outro tipo de comportamento, um outro tipo de atitude com relação tanto ao déficit de atenção como à hiperatividade. Então, é um tratamento que é multi também, né? Muitas vezes precisando, inclusive, de um fono, por exemplo, quando a pessoa tem dificuldade de leitura, troca muitas palavras, então é sempre multi, né? Multifatorial, assim, tanto as questões de como é que se chega nisso, como é que se chega nesse diagnóstico e depois como é que a gente trata. Então, sempre aliando aí, então, algum tipo de terapia, às vezes com medicação, mas sempre passando por um psiquiatra. Perfeito. É uma pergunta que sempre se faz, né? Quando a gente fala num déficit, num transtorno, numa comorbidade, em alguma coisa dessa ordem, a pergunta que não quer calar é sempre assim: tem cura? Então, ai, que bom seria, né? Se a gente falasse, tem tudo tem cura. A gente não fala, então, numa cura do transtorno. A gente fala numa melhor adequação, então a pessoa vive melhor. Existem formas. Então, por exemplo, a pessoa que está muito ansiosa, isso tem relação com o transtorno, pode tomar um ansiolítico, porque daí ela vai melhorar com toda certeza a sua ansiedade, vai conseguir produzir mais. Mas a gente também vai trabalhar na terapia com o que eu faço com isso que eu tenho. Né? De repente eu estou ali com diagnóstico de transtorno. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu posso adequar a minha vida, as minhas escolhas de vida, os meus relacionamentos? Então, de repente eu percebo que eu estou desfocando demais no meu relacionamento, tenho diagnóstico de déficit de atenção, então eu vou conversar com o meu companheiro, com a minha companheira a respeito disso, que é importante aqueles outros que estão ali envolvidos conhecerem. Mas eu também vou tentar me controlar, eu também vou trabalhar isso comigo. E isso a gente faz numa terapia, mas cura nesse sentido de nunca mais vou precisar prestar atenção em mim, que isso vai desaparecer. Não, como em tudo, né? Se a gente for parar para pensar, a gente precisa ter a nossa responsabilidade sobre a gente mesmo e o cuidado de si. Então, isso vai ser para sempre. Verdade. E aí a palavra que me vem é, mais do que nunca, a necessidade de um autodomínio, né? A gente entender o que a gente tem e como lidar com isso que a gente tem, né? O mais difícil, na verdade, não é o problema em si, mas é como a gente lida com esse problema em relação a nós mesmos e em relação aos outros também, não é, doutora? Exatamente. Olha só, meu tempo já acabou. Tenho que terminar o programa, tenho que terminar a nossa conversa. Então, eu queria pedir que você deixasse o seu recadinho final para o nosso telespectador. O recado final, assim, que eu digo como um alerta, né? Você leu, assistiu aqui o nosso programa, eu acho que eu tenho, acho que meu filho tem, acho que meu marido tem, minha esposa tem. Ok, vai fazer sua pesquisa, mas vá até um profissional. E tem o diagnóstico correto. Agora, de repente, você não tem esse diagnóstico, mas você se percebe com todos esses sintomas. Mesmo assim, você pode fazer um tratamento terapêutico para você entender melhor por que é que você está funcionando desse jeito. Então, tenha muita cautela na hora de se diagnosticar e diagnosticar aquele que está do seu lado. É isso aí. Ame você mesmo, né? Se conheça e busque, assim, cuidar de você. Isso é essencial.
Doutora Elisandra Souza, psicanalista, nossa entrevistada, ou nossa profissional de hoje, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença e participação conosco, tá bom? Foi um prazer e estou à disposição. Isso aí. E obrigada a você também, que se manteve com a gente até agora e participa sempre conosco. Até a próxima.